Soninha, bem-vindos ao The History Channel. Existem fragmentos da história ocultos no coração da cidade. Relatos escondidos que na realidade dormem diante dos olhos, nas esquinas, nas ruas, nas praças, nos monumentos urbanos. A cidade está nos chamando porque sempre existe uma história escondida na selva de cimento. E hoje nós vamos descobri-la. Veio até a porta da igreja e com a espada pediu socorro aos padres. Quando Dom Pedro proclamou a independência, ele deve ter descansado nesta casa. Só que ela não existia. A história da Revolução ela está aqui submersa, não é? Aqui nas colunas do mercado. Chegamos a ver algumas fotos e mostra os cofres abertos, sem sinais de queima. Aquelas curvas que ele faz, né, tem uma certa sensualidade. Era muito comum que eles voltassem condições absolutamente lamentáveis, precárias, depois de uma sessão de tortura. Ao abrir o caixão, o remeteria a um soldado nazista, um soldado do Terceiro Reich. No período colonial, este lugar fazia parte do Planalto de Piratininga, uma terra que os padres jesuítas portugueses consideraram saudável, fresca e de boas águas. Aqui, no dia 25 de janeiro de 1554, os frades Manuel de Nóbrega e José de Anchieta fundaram um colégio. Nesse dia nascia a Vila de São Paulo de Piratininga, hoje São Paulo. Localizada no sudeste do Brasil, com mais de 15 milhões de habitantes, é a maior cidade do país e o principal centro financeiro da América do Sul, conhecida por muitos como a cidade que não para. Vamos começar nosso percurso aqui no Mosteiro de São Bento. Desde o começo, os membros da Ordem dos Beneditinos tiveram respeito dos cidadãos paulistanos. Eles costumavam ser chamados para mediar conflitos sociais, como quando auxiliaram e protegeram um homem que não queria ser rei. Depois de terem ficado durante quase 6 décadas sob o poder da coroa espanhola, os descendentes dos primeiros habitantes que chegaram ao Brasil não aceitaram facilmente o controle do poder lusitano. Foi assim, então, que idealizaram um plano: ter seu próprio rei. O eleito foi Amador Bueno, um homem muito respeitado que, assim que escutou a proposta, teve uma conduta inesperada. Em 1640, houve algo que os portugueses desejavam há muito tempo, que era a separação das duas coroas. Os espanhóis, aqui eu teria notícia da restauração do trono em Portugal, resolveram patrocinar uma independência daqui de Portugal e procuraram este Amador Bueno, que era filho de uma pessoa importante, Bartolomeu Bueno da Ribeira. Foram buscar Amador Bueno da Ribeira em frente à Câmara Municipal para elegê-lo rei de São Paulo. Ele não quis nem pensar na história. Saiu correndo, veio até a porta da igreja de São Bento e com a espada pediu socorro aos padres. Os descendentes de espanhóis não esperavam que um dos seus homens mais notáveis rejeitasse a ideia e sua reação gerou uma enorme decepção. A multidão, furiosíssima, o perseguiu até o mosteiro de São Bento, onde Amador Bueno salvou sua vida. Amador Bueno entra no mosteiro, a população já estava atrás dele, aclamando-o como rei. Aquela fúria, já aquela ira de encontrar no Amador Bueno essa resistência de ser aclamado rei, diante do mosteiro a população para. E os monges acolhem Amador Bueno, ele fica dentro dos claustros monásticos, ninguém se atreve a invadir o mosteiro, e daí os monges saem do lago de São Bento e começam a apaziguar a população. Amador Bueno é esse cidadão de barbas brancas, sendo protegido pelos padres,
dá para perceber como ele tinha fãs, todos com a espada para cima, viva Amador, nosso rei, viva Amador, o rei de São Paulo. O quadro mostra bem, viva el rei Dom João IV, de quem sou servo, viva o senhor el rei Dom João IV, meu senhor e rei. Ele talvez intuitivamente venha correndo para o mosteiro, sabendo do seu perigo de vida, foi para o mosteiro que ele correu. Então isso é um fato interessante que mostra essa relação muito cordial que havia entre a população e o mosteiro. Depois de um tempo, Amador Bueno saiu do mosteiro e recuperou sua tranquilidade. E o povo que queria se emancipar de Portugal foi aceitando sua nova realidade. Foi assim então que acabou a história da primeira tentativa de emancipação no Brasil. A população apaziguada, o Amador Bueno sai do mosteiro e tem desfecho então essa primeira tentativa emancipacionista do Brasil. Todo mundo jurou fidelidade a Dom João IV e Dom João IV, num gesto de gratidão, agradeceu aos paulistas pelo gesto de lealdade. Um fato que teria modificado totalmente a vida e o destino das pessoas que hoje, quando caminham por aqui, sabem pouco ou quase nada dessa antiga história. A história do Amador Bueno representa para São Paulo a vontade da unidade brasileira. É uma história muito bonita porque nós podíamos ter tido um reino na América em 1741, o reino de São Paulo, dentro da coroa portuguesa. E foi assim, num local no centro de São Paulo, que aconteceu essa história extraordinária. Assim como a alguns quilômetros dali aconteceu outro fato surpreendente. No Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, existe uma casa que faz uma homenagem à independência do Brasil, mas pouco tem a ver com a liberdade do país. Estamos no Ipiranga, onde foi declarada a independência do Brasil. Aqui se encontra a Casa do Grito, uma construção que ficou perpetuada no quadro Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo. Porém, esta pintura contém um segredo. No dia 7 de setembro de 1822, esta casa ainda não existia. O processo de independência do Brasil é bastante complexo. Dom Pedro, príncipe português, proclamou a separação de Portugal e a independência em São Paulo, às margens do Riacho do Ipiranga, né, a 7 de setembro de 1822. A maioria das pessoas imagina que justamente foi nessa região onde nós estamos, né, que são os campos do Ipiranga, né, aonde tudo aconteceu. E é difícil também ter a certeza de que o grito Independência ou Morte, proclamado pelo príncipe Dom Pedro, tenha ocorrido do jeito que a história nos conta. Nas cartas, o príncipe regente reconheceu que o objetivo da sua viagem era outro: apaziguar conflitos e manter contatos políticos. Assim, o romantismo e a força da cena retratada neste quadro não existiram. Isso acontece também com a Casa do Grito, o ícone que guarda e ao mesmo tempo revela outra verdade. E nesta tela, o Pedro Américo, ele construiu a imagem, né? Ele imaginou, ele representou a cena da proclamação e colocou como pano de fundo desta cena uma casinha branquinha, toda bonitinha, com umas janelas pintadas de verde. Mas o Pedro Américo, pintor, na hora que compôs o quadro, achou que ficaria muito interessante colocar esta casa como pano de fundo. Mas ela não existia na época da independência, ela é muito posterior. Ela está datada por volta de 1880, 1885 mais ou menos. Ele viu a casa desta maneira, com o riacho atrás. Ele mesmo diz que cometeu um pequeno equívoco topográfico e ele colocou o riacho na frente. Esta dimensão, quer dizer, ele achava que as pessoas tinham que identificar que era a região de São Paulo. Então, para isso, ele colocou o riacho, que está às nossas costas, à frente da casa e colocou a casa como fundo. O quadro da Casa do Grito não é fiel nas linhas, cores e formas à cenografia da época, mas a casa bem permite, através dos materiais com os quais foi realizada, saber como eram as primeiras construções numa cidade que hoje é sinônimo de crescimento urbano. A Casa do Grito ela foi construída em século XIX
É um dos únicos exemplares dentro da cidade de São Paulo em pau a pique ou sopapo, que é a mesma coisa, tipo de construção. E acho interessante que eles conservam essa casa em São Paulo como único exemplar, para que a população saiba também como ela se originou dentro de taipa de pilão, taipa de pau a pique. Isso é interessantíssimo, porque a pessoa vê a cidade e pensa que ela sempre foi uma cidade extraordinária, impotente, como é agora, não. Vendo a casa por fora, a gente pode dizer que ela estava mais ou menos dividida em dois segmentos, né? Do lado de cá era a parte mais de moradia mesmo. E do lado de lá, onde tem aquela porta, principalmente aquela janelinha, era o lugar da venda. Nesse jogo de idas e voltas, que produz a existência real ou fictícia da casa, pode-se somar também um processo de reconstrução. Uma reforma na qual o lugar mudou sua imagem para se tornar mais parecida à criação que nasceu na imaginação de Pedro Américo quando lhe pediram uma obra que fosse uma homenagem ao ato da independência. Quando a prefeitura da cidade já havia tombado a casa, foi a tela que inspirou a restauração. No entanto, ela é conhecida como Casa do Grito e muita gente acaba vindo ao Ipiranga para ver a casa onde Dom Pedro teria proclamado a independência. No 4º centenário da cidade, em 1954, a casa se tornou a conhecida Casa do Grito, né? Já restaurada de acordo com a tela do Pedro Américo e passou a ser incorporada ao patrimônio histórico e cultural da cidade. A história da Casa do Grito é uma história criada, com uma força estranha, a de gerar, como num esquisito jogo de dominó, novas histórias, que aos poucos adquirem forma e se instalam no imaginário popular. Ela é um monumento e eu acho que a maioria das pessoas imagina que quando Dom Pedro proclamou a independência, ele deve ter descansado nesta casa. Só que ela não existia. A seguir em História Secreta, vamos saber por que o mercado municipal, antes da sua inauguração, cumpriu uma função que nada tinha a ver com a venda de mercadorias. Além disso, vamos conhecer as causas de um incêndio suspeito que arrasou uma das estações mais importantes da cidade. Municipal de São Paulo. No ano de 1926, o prefeito José Pires teve a ideia de estabelecer um terreno que reunisse os vendedores da cidade. Com esse fim, criou este mercado. Porém, antes da sua inauguração, o lugar teve de ceder suas instalações para um fim militar. A cidade de São Paulo precisava se equipar com edifícios públicos que ela não tinha. Era uma cidade pequena, pobre, que de repente foi alçada a uma importância muito grande por causa da economia da cana-de-açúcar e da economia do café industrializado. Em 1924, esse prédio foi projetado. Aí em seguida houve uma concorrência para a construção. Quem ganhou? O Ramos de Azevedo. Era um personagem muito importante na arquitetura e na construção em São Paulo. Então, o estilo desse prédio a gente pode chamar de eclético. É uma mistura dos estilos neo-historicistas, típicos da segunda metade do século XIX. No ano 1932, acontece no Brasil uma sangrenta revolução que se transformou em seu maior conflito bélico do século XX. Antes da sua inauguração, em 25 de janeiro de 1933, pré-aniversário de São Paulo, o mercado funcionou como quartel militar em uma guerra que durou 3 meses e deixou um saldo de aproximadamente 1.000 mortos. As tropas militares paulistas ocuparam o prédio. Ele passou a ser uma espécie de grande quartel general em São Paulo. Ele era a maior edificação de São Paulo na época, em área. A história conta que alguns aviões também usavam esse prédio como hangar. O prédio reunia essas condições. Um lugar amplo, não é? Onde se podia, depositar muito material, e um lugar de fácil acesso, um lugar central na cidade, não é?
Então, para o envio dessas armas, né, para as frentes de batalha, era um lugar muito importante, né? A localização do mercado ao lado do rio foi benéfica nos dias da Revolução e prejudicial em 1966, quando uma enorme enchente inundou as instalações, provocando grandes perdas econômicas. Do meu lado direito está o canal do rio Tamanduateí, do meu lado esquerdo chegava a ferrovia, o trem da Cantareira, e atrás de mim e na minha frente a gente podia encontrar a distribuição feita por veículos de superfície. E o quartel-general das tropas na cidade de São Paulo era nesse prédio. Ele abrigava militares, abrigava armamentos, munição e alguns aviões também. O curioso disso é que eles eram hidroaviões e usavam o canal do Tamanduateí, que está à minha direita, como pista de aterrissagem para levantar voo. Eram tempos difíceis na sociedade brasileira, tempos violentos nos quais se perdeu uma escala de valores. É por isso que os soldados, que esperavam o seu turno para participar de uma guerra da qual talvez não fossem voltar, desconheciam o dano que faziam quando treinavam suas pontarias nos vitrais que decoravam o mercado. Obras de enorme valor e beleza, cujos desenhos de figuras humanas eram usados como alvo das balas. O vitral é uma coisa medieval, né? Eles comunicam e iluminam com uma certa graça a parte interna desse prédio. Foram executados por um artesão que nós tivemos aqui em São Paulo, chamado Conrado Surrenist. Ele veio aqui visitar com o objetivo de restaurar esses vitrais e a história conta que ele não parava de chorar de tristeza, porque viu esses vitrais que ele tinha feito 30, 40 anos antes, muito maltratados, depredados, quebrados, entendeu? E diz que o homem não parava de chorar. E na último restauro dos anos 90, eles foram novamente recuperados e eu acho que estão hoje nas mesmas condições que estavam quando o prédio foi inaugurado em 1933. Diariamente passam por este lugar com 360 lojas, distribuídas numa área de 22 mil metros quadrados, quase 15 mil pessoas. Esse número duplica-se no fim de semana, quando é visitado pelos paulistanos e turistas que procuram desfrutar de uma jornada diferente e conferir a beleza da estética de um edifício que, em seus 90 anos de vida, atravessou numerosas mudanças arquitetônicas. Originalmente, o mercado era um lugar de abastecimento pura e simplesmente, né? Os paulistas vinham aqui comprar frutas, legumes e tudo mais, né? Hoje, para além desse uso, há um uso recreativo do mercado, né? Então é um lugar onde os paulistas vêm saborear a culinária de São Paulo, a culinária do Brasil, na verdade. Hoje eu acredito que ele tem importância mais turística do que outra coisa. Ele é frequentado por pessoas que visitam a cidade. Mas é um bom sinal, é um sinal de que aqui existe alguma coisa de importante na história da cidade e que é mostrado para pessoas que não conhecem a cidade. Caminhar pelo mercado de São Paulo é ingressar nos períodos mais significativos do processo da construção da sociedade brasileira, a Revolução do ano de 1932, quando este enorme edifício serviu de quartel e base de ação para os militares que participavam da luta armada. Quem vem aqui ao mercado pouco conhece a sua história, não é? Porque a história da Revolução ela está aqui submersa, não é? Aqui nas colunas do mercado, não é? Para os paulistanos, o mercado que sobrevive ao passo do tempo é um lugar onde a tradição ainda está viva. E isso, tão importante na sua identidade, também acontece muito perto daí. No bairro Bom Retiro se encontra a Estação da Luz, uma antiga parada de trens onde há algum tempo aconteceu um fato que não encontra nenhuma explicação. O principal objetivo dessa ferrovia era escoar a produção de café de São Paulo para o Porto de Santo. Esse ponto aqui, portanto, é o cruzamento do caminho do Guaré com a ferrovia. Então, nesse ponto necessitava de ter uma estação. E como São Paulo necessariamente teria que ser construída uma estação, foi exatamente nesse ponto que os ingleses optaram para a construção da estação de São Paulo. O privilégio de zona era um privilégio tão grande que proibia que qualquer uma outra ferrovia fosse construída à direita da ferrovia 30 quilômetros e à esquerda da ferrovia outros 30.
Então, toda a produção de São Paulo, basicamente, tinha que ser entregue para São Paulo Railway e conduzir até Santos. Isso era um benefício que não tinha tamanho. Segundo o contrato firmado entre a São Paulo Railway e o Estado brasileiro, a concessão duraria 90 anos, até a meia-noite do dia 6 de novembro de 1946. Mas somente 24 horas antes de se cumprir esse prazo, aconteceu uma coisa inesperada. Um tremendo incêndio quase destruiu o edifício na sua totalidade. Quando ele está na maior incidência já de fogo, de chamas, essa parte aqui, ela está toda queimada. A torre, ela fica mais ou menos nessa direção. E a torre, ela começa a funcionar como extintor para a fumaça. Ela espelha a fumaça pela torre do relógio. A imprensa falou largamente sobre o assunto do incêndio. O sinistro teve início às 2h15 da madrugada. Muitas pessoas correram para ver o trabalho dos bombeiros em volta da estação. Conta a história, né, nos jornais, que as pessoas fizeram um grande círculo em volta da estação, torcendo para que aquilo realmente não desse cabo naquele prédio que símbolo de São Paulo, né? O incêndio deve ter durado mais ou menos umas 5 horas, que ele começa de madrugada e existe registro nos jornais de época que pela manhã ele já tinha sido controlado, né? E a estação, por incrível que pareça, ela é uma verdadeira fortaleza, porque apesar do incêndio, não caiu nada da estação, ela continuou intacta o prédio. Todo mundo tinha suspeita que o fogo não tinha acontecido por acaso. Talvez tivesse sido intencional. As razões? As evidências que estavam no arquivo onde começou o incêndio provariam muitas irregularidades dos antigos donos da concessão. Se existisse uma investigação, eles teriam de lidar com a justiça. A minha opinião é que realmente o incêndio da Estação da Luz foi uma queima de arquivos, principalmente documental. Não tinham como eles levarem embora ou fazerem desaparecer, sem que deixasse rastro, né? Eram documentos que comprovariam que os valores que eles apresentavam para o governo federal não eram os devidos, eles sempre apresentavam valores inferiores, a aquisição do que eles adquiriam, o patrimônio, não tinha o valor que eles indicavam. Os bombeiros vieram rapidamente, mas apesar do esforço que foi empreendido, não houve jeito e realmente houve um grande dano com o setor de arquivo e documentação que ficava aqui na Estação da Luz. Chegamos a ver algumas fotos que foram feitas pelo Instituto de Criminalística e mostra os cofres abertos, sem sinais de queima. Então esses documentos certamente foram incinerados antes e justificados como desaparecidos após o incêndio da Estação da Luz. Então eu creio que tenha sido motivado criminalmente. A Estação da Luz é patrimônio histórico nacional e símbolo da ferrovia do Brasil, mas, sobretudo, é ícone do cotidiano paulistano. São muitos os viajantes que chegam e partem todos os dias sem saber aquela história que aconteceu há algum tempo aqui, na Estação da Luz. Daqui a pouco vamos conhecer um edifício projetado pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer, onde uma suposta falha no terreno jogou a favor de uma estética inovadora. Também vamos descobrir o lugar onde, junto com outros presos políticos, esteve preso um sindicalista que anos depois se tornou o presidente do Brasil.
Este é o edifício Copan, criado pelo carioca Oscar Niemeyer, considerado o maior arquiteto do Brasil em todos os tempos. Um homem cujos seguidores definem como o artista que conseguiu dobrar o cimento. É o que se pode observar nesta obra. Mesmo assim, muitos dizem que o desenho desta estrutura não se deve somente à criatividade do arquiteto. Pela sua grandiosidade estrutural, pela sua imensa quantidade de apartamentos, pode ser considerado um destes símbolos da grandiosidade da nova São Paulo que estava sendo construída nos anos 50. As obras se iniciaram em 1952, paralisaram por volta de 54, 55 e só reiniciaram em 1957. Moradores a partir de 63 e o habite-se, que é a autorização oficial da Prefeitura, né, da cidade de São Paulo para habitação, foi a partir de 1966. São 1.160 apartamentos, é a maior área construída em concreto da América Latina. Né? Ele está no Guinness Book por duas razões, a área e a quantidade de unidades. Né? Aproximadamente 5.000 moradores, são 82 lojas e 221 vagas de garagem. O prédio é um prédio único, né? A característica maior dele, quizá seja a integração de várias camadas sociais. Esse estilo arquitetônico que pensava numa arquitetura mediando as diferenças sociais, culturais, uma grande quantidade de pessoas convivendo num espaço edificado, tendo as áreas comuns, interagindo com o entorno do prédio, esta utopia no Copan deu certo, porque hoje o Copan é um prédio que tem uma vitalidade muito grande e pode-se dizer que aqui no edifício Copan a arquitetura media as diferenças sociais e culturais. E ele marca definitivamente o modernismo no Brasil. Oscar Niemeyer nasceu carioca em 15 de dezembro de 1907. Tendo cumprido um século de vida, segue reafirmando seu talento e originalidade. Oscar Niemeyer é um militante político, é um desenhador de edificações e é um entusiasta da humanidade. Membro do Partido Comunista, foi o autor intelectual de Brasília, a capital do Brasil, além do Palácio da Alvorada, onde mora o presidente, o Palácio do Planalto, sede do Executivo, entre outros. Oscar Niemeyer, arquiteto, é uma pessoa que trabalha há 70 anos desenvolvendo projetos extremamente importantes. Começou em 1940, fazendo o projeto de Pampulha. Depois de já ter participado de outros projetos importantes, como o Ministério da Educação do Rio, e depois de Pampulha, desenvolveu uma série de projetos até chegar no Ibirapuera, aqui em São Paulo, e depois, logo depois, o projeto de Brasília. E o que é muito importante, no caso do Oscar, é que ele, hoje, é o arquiteto na história da humanidade que mais projetos importantes tem construídos. Então isso é uma coisa importante. Ele quebrou alguns paradigmas do modernismo. Ele foi usando essas curvas, que em princípio era um pecado mortal, para a arquitetura moderna. Ele fala muito das mulheres, ele adora a mulher, e isso então faz com que aquelas curvas que ele faz tenham uma certa sensualidade, Então essa sensualidade, eu acho que ele puxa, realmente, das curvas da mulher amada, Formas sinuosas, em S, formas curvas, formas que são uma homenagem ao corpo de uma mulher. A verdade é que a sinuosidade foi um desafio que se traduziu num edifício bem original que faz parte do espaço visual da cidade. E o pessoal que mora aqui, ou simplesmente os cidadãos que passam pela rua, desconhecem que essa forma tem a ver com o desígnio estético do próprio formato do terreno.
Fala-se muito que a linha sinuosa do edifício Copan foi feita em função da forma do terreno, do formato do terreno onde ele se encontra. Então, o primeiro projeto era o dobro, né, do tamanho que hoje é o Copan, e depois ele foi simplificado em função do próprio terreno. Então, a falta da sinuosidade é que tinha que se adaptar uma maior construção num terreno pequeno. Nos anos 70, muitos chamavam esse edifício de O Formigueiro, onde convivem desde sua criação distintos perfis de homens e mulheres que pertencem a diferentes grupos sociais. Dessa maneira, o Copan não só mostrou novidades estéticas, assim como abrigou a possibilidade de outras formas de convivência. Foi um tanto complicado você pensar um prédio pesado, com tanta estrutura de concreto armado, para a tecnologia que se tinha na época. E assim foi feito. O Copan foi muito bem projetado, não só na arquitetura, mas também estruturalmente. Então o Copan acabou sendo um laboratório da própria construção civil brasileira. O edifício Copan, como todos os projetos de Oscar Niemeyer, expôs a pesquisa de uma solução estrutural complexa. Pensado no início como um espaço formado por duas construções, resultou em um desafio para engenheiros da época que levaram a cabo uma obra moderna e inteligente. Os projetos de Oscar Niemeyer normalmente exigiam e exigem uma solução estrutural complexa. E assim aconteceu no edifício Copan. Ele foi um edifício muito bem construído, com excelentes materiais. Então, ficou fácil, relativamente fácil, a requalificação do prédio às novas tecnologias. Hoje o prédio já está tendo, além de uma modernização, uma adaptação às novas tecnologias do morar contemporâneo. E é um local gostoso de se morar, você tem tudo aqui embaixo na galeria, né? Um lugar tranquilo, seguro e muito valorizado. Tem um pessoal do Rio, e eu também sou carioca, né, que brincam muito comigo dizendo o seguinte, que o Copan é o Cristo de São Paulo. E assim como destacados artistas encontraram no edifício Copan seu espaço de inspiração, estava a algumas quadras daqui outro lugar onde diferentes cidadãos de espírito livre, que lutavam pela mudança político-social do Brasil, compartilharam uma das experiências mais duras da vida deles. A Pinacoteca, o edifício que foi inaugurado em 14 de novembro de 1905, é hoje um dos museus de arte mais importantes do Brasil. Contém um total de 6.000 obras de arte, quadros, esculturas, tapeçarias, entre outros, e uma enorme coleção de pintura brasileira dos séculos 19 e 20. Este lugar cheio de beleza é conhecido também como Memorial da Liberdade. A construção do edifício se dá entre 1910 e 1914 e ele é inaugurado como estação da companhia em 1917 e ele funciona como estação até 1937. Ele foi construído pelo arquiteto Ramos de Azevedo e ele vai projetar esse edifício para a Companhia Sorocabana de Estradas de Ferro, aparentemente como um edifício de administração da companhia e armazéns. E aí o prédio foi ocupado pelo Departamento de Defesa do Consumidor, que é criado nesse momento, mas logo depois se volta a pensar numa modificação de uso e finalmente se decide pela Estação Pinacoteca, que é uma extensão, na verdade, da Pinacoteca do Estado, que é o que está funcionando hoje. O edifício de estilo neo-renascentista italiano cumpriu diferentes funções, mas ninguém acreditaria nos projetos iniciais que neste edifício seria instalado o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Criado nos tempos de Getúlio Vargas para controlar os contrários ao regime, seguiu funcionando até os tempos da ditadura. E foi aqui que existiu uma sala de tortura onde os presos eram submetidos a duríssimos interrogatórios. Então, em 64, a ditadura se instala no Brasil, mas é preciso dizer que, em 64, o DOPS já existia. DOPS é a sigla para Delegacia de Ordem Político-Social, nada mais é que a polícia política do Estado de São Paulo, e essa polícia política existe desde 1924.
mas no primeiro momento, a gente poderia dizer, de 64 a 68, a ditadura usa para a repressão política os organismos civis já existentes. Acho que praticamente todos os intelectuais e artistas que manifestaram uma certa simpatia com uma sociedade mais justa, com uma sociedade mais democrática, foram, num ou no outro período, alvos da investigação do DOPS. E foi numa cela como essa daqui que os sindicalistas estiveram presos. Era muito comum que eles voltassem em condições absolutamente lamentáveis, precárias, depois de uma sessão de tortura. Desde o tempo do Estado Novo, as figuras ligadas à arte, à literatura e ao pensamento livre foram perseguidas pela sua defesa da liberdade de expressão. Nosso grande escritor, Graciliano Ramos, passou uma temporada na cadeia e foi na prisão que ele escreveu uma das suas obras mais importantes, que é Memórias do Cárcere. Diariamente chegavam aqui pessoas de diferentes status sociais que compartilhavam um projeto de país livre, intelectuais que sustentavam novos modelos de pensamento e também sindicalistas que lutavam pela igualdade econômica e social do povo trabalhador. Um deles iria se transformar muitos anos depois no presidente de seu país. Seu nome era Luiz Inácio da Silva. No final da década de 70, a grande novidade política já é esse sindicalismo, cuja figura mais importante é Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente, que é presidente do sindicato e que, de alguma forma, lidera essas mobilizações. Esses sindicalistas passam a sofrer dura vigilância do DOPS, ameaças de serem presos, e por conta disso, o Lula e outros sindicalistas passaram uma temporada aqui no DOPS. O edifício, que foi construído no ano 1910, não revelava no seu exterior o que acontecia dentro daquelas portas. E ainda hoje, muitos paulistanos desconhecem essa parte obscura da história. Aqui a gente já vê um detalhe bem interessante, que é essa coluna metálica, né, que mostra essa técnica mista, a gente pode dizer, de alvenaria de tijolos aqui no exterior, mas evidencia que o interior da construção ele é todo com uma estrutura metálica independente. Essa coluna se optou no restauro por deixá-la assim com um aspecto bem rústico, não foi pintada como aconteceu com outras colunas internas, que até contrasta com o restante do espaço que foi todo pintado e reformado. E quando o DOPS veio para cá, todo o prédio foi ocupado como DOPS, né? Então, toda a parte administrativa, a parte de investigações, a parte de torturas, tudo isso funcionou aqui. Só que a gente não sabe como, onde exatamente, né? E que transformações foram acontecendo ao longo do tempo. Mas, felizmente, esse prédio ele foi conservado. Ele é um lugar de memória daquilo tudo que o Brasil não deve ser daqui para frente. Esse edifício não tinha marcas externas do que se passava aqui dentro, seja porque era algo que também era muito pouco divulgado. Eu acho que seria importante que essa história ficasse mais evidente, fosse menos secreta. A seguir, vamos conhecer o cemitério do Rosário, no Embu, o lugar que mostra que um dos nazistas mais procurados no fim da Segunda Guerra Mundial viveu em São Paulo. No fim da Segunda Guerra Mundial, muitos genocidas nazistas escaparam para a América do Sul. Dos mais procurados foi Josef Mengele, também conhecido como Anjo da Morte. Muito poucos paulistanos imaginavam que 40 anos depois de acabada a guerra, seus restos seriam encontrados aqui, neste cemitério. A 27 quilômetros da cidade de São Paulo existe o cemitério do Rosário, em Embu das Artes.
um lugar que um dia do ano de 1979 perdeu a paz própria do lugar. Isso daí foi em 1985, o Dr. Romeu Tuma era o superintendente da Polícia Federal em São Paulo e recebeu a informação de que havia a suspeita de que o nazista Joseph Mengele estava morando em São Paulo. E conseguiram, através de uma correspondência de uma família localizada aqui no bairro do Brooklyn, uma correspondência para o filho do Joseph Mengele, o Rolf. Conversando com a família, que era o seu Wolfgang Bosser, o pai, e a dona Liselotte Bosser, a esposa, eles confirmaram que realmente deram amparo durante a vida aqui em São Paulo o Joseph Mengele. O mundo inteiro procurava no Paraguai. Se faziam filmes sobre isso, se procurou na Argentina também na época, e ele estava aqui no Brasil, vivendo sossegado e pacatamente, porque isso lhe era permitido. Ele fez excelentes relações no Brasil e, na verdade, ele não demandava uma renda muito grande. Morava na periferia de São Paulo, andava de ônibus e tinha uma vida modesta, ele não tinha uma vida de luxo, né? Este médico, oriundo da cidade alemã de Günzburg, teve participação ativa no plano exterminador de Adolf Hitler. Ele foi oficial, médico do campo de concentração de Auschwitz, onde fez experimentos com os prisioneiros através de práticas muito cruéis. O Mengele era um médico e ele tinha um sonho de ser um grande cientista. E ele fazia experiência com seres humanos. Os seres humanos do campo de concentração ele usava como se eles fossem cobaias. Mas ele fez isso rotineiramente, ele fez isso como se fosse normal, quer dizer, é a banalidade do mal. Tanto isso é verdade que quando ele veio morar no Brasil, ele arrumou uma namorada chamada Elza, que essa namorada, diante do fato de ele ter sido acusado, à época se falava de 400 mil mortes diretas ou indiretas, não acreditava. Como? Jamais ele poderia ter feito isso, porque ele era uma pessoa comum. Em 1979, Joseph Mengele morre de um ataque cardíaco no mar, na praia paulista de Bertioga. Seus restos foram enterrados no cemitério do Rosário, em Embu, sob o nome de Wolfgang Gerhard e nacionalidade austríaca. Somente 6 anos depois, descobriu-se quem era na realidade. Já era tarde para fazer justiça. Esse dia a gente chegou aqui, começou a trabalhar, quando foi às 7 horas, chegou a senhora chamada Dona Roseleta, que morava no Brooklyn. E ela chegou já com o corpo, que era um amigo dela, que tinha ido passear com ela em Bertioga, e lá ele se afogou na água, e ela trouxe para sepultar aqui. Mas no dia ela disse que era Wolf Gerhard. E aí foi sepultada onde estava sepultada a mãe do Wolf Gerhard. Ninguém queria trabalhar aqui na época. Aí me pediram se eu podia vir ficar uns dias aqui, eu vim. E acabou enterrando o nazista, tirando ele. Aqui foi o velório do Joseph Mengele. Aqui eles ficaram umas 4, 5 horas, que ele chegou sem aviso, sem nada. A gente foi abrir a sepultura na hora, cavar, e depois sepultou ele. Aqui estava sepultado a mãe do Wolf Gerhard. E aqui foi sepultado, na época, o Wolf Gerhard, e era o Joseph Mengele, não era o Wolf Gerhard. Foi sepultado aqui, nesse local aqui. Quando souberam que havia sido encontrado um corpo que poderia ser dele, realizou-se uma investigação completa. Foi no momento da autópsia que o corpo falou e confirmou que esse homem era o criminoso nazista Joseph Mengele. Nós tivemos um perito aqui, que com o crânio dele, conseguiu, através de dados técnicos, refazer a imagem que seria uma pessoa, né? Onde vai gordura, onde vai pele, conseguiu refazer e realmente saiu a foto do Mengele. Posteriormente, o Dr. Tuma, já com o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, ele levou um pouco de cabelo, subiu um pouco de cabelo, e parece que, não sei qual parte dos dedos, que levou para fazer um exame de DNA, e constatou realmente que aquela alçava era do Mengele. Acho que foi o final. Uma das testemunhas, né, que morava no Eldorado Paulista, que fazia parte da comunidade que cercava, disse que os amigos cumpriram um desejo dele, que ele teria manifestado em vida, que como os guerreiros ele gostaria de ser enterrado em posição de sentido. E ao abrir o caixão, o Tuma comentou comigo
que uma pessoa, uma amiga, essa senhora Bossa, né, que era o casal amigo dele, ela disse, olha, ele está em posição de sentido. E isso, segundo Truman, na época, o remeteria a um guerreiro, a um soldado nazista, né, um soldado do Terceiro Reich. A notícia alterou a paz e tranquilidade deste cemitério paulista. Até aqui chegaram os meios de comunicação do mundo inteiro. E também os curiosos, desejando ser testemunhas e fazer parte da história. Chegou um certo tempo que eu precisei pedir autorização para parar de trabalhar uns dias, para ficar em casa, que eu não aguentava mais de tanta reportagem. Sem querer, passei todo o canal de televisão do mundo da época sem saber. Esse cemitério foi invadido por jornalistas e por papagaios de pirata, gente que estava querendo aparecer na foto, todos disputando um lugarzinho ao sol perto do cadáver. Encontrar o corpo de Mengele trouxe alívio aos sobreviventes de sua obra desumana e também aos descendentes das suas vítimas. Aqui terminou o momento da história. Isso muitas vezes passa despercebido pelos habitantes que hoje moram nesta cidade, perto ou longe do cemitério. Ele era um médico maldito e foi também um povo maldito. Mesmo atualmente ainda é incerto o rumo de vários hierarcas nazistas depois da Segunda Guerra Mundial, que escolheram diferentes lugares da América do Sul para se esconder. Ainda hoje muitos paulistanos não acreditam que Josef Mengele possa ter caminhado por este lugar, o pátio do colégio fundado pelos jesuítas portugueses. As histórias nos trazem de volta ao ponto de partida, aqui onde a história de São Paulo nasceu. Novos relatos desconhecidos esperam ser descobertos. Lembramos que sempre existirá uma história escondida na selva de cimento. Eu sou a Soninha, para da History Channel. Obrigada pela sua companhia.